estação do Dia de Campo online sobre floricultura, produzindo flores, gerando alternativas, é sobre a cultura da Staats. Quem vai apresentar essa estação é a equipe Fenoglade da UFSM e a Emater Municipal de Dilermando de Aguiar. Então, a Paola e a Regina são integrantes da equipe Fenoglade e a doutora Luana, também integrante da equipe Fenoglade, e ela é a chefe do escritório municipal da Emater do município de Dilermando de Aguiar. Então, com a palavra, a Paola. Obrigada, professor Nereu. Bom dia a todos os que estão aqui nos prestigiando, os que estão de forma online pela plataforma do Facebook da equipe Fenoglade. É uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês. Eu queria de antemão agradecer ao senhor Milton Causo por estar nos possibilitando, por nos proporcionar essa possibilidade de trabalhar aqui na propriedade dele e realizar os nossos trabalhos. Então, como o professor já comentou, eu vou começar a iniciar falando da estação que trata da nova flor para o projeto Flores para Todos, que é a cultura da Staats. Então, a Staats ela é uma flor de corte, vocês podem perceber aqui, aqui estão os canteiros de Staats. A Regina depois vai ter a oportunidade de mostrar para vocês mais detalhadamente. É uma flor de corte bastante apreciada aqui para a nossa região e a propagação dela é realizada por sementes. Então, pessoal, nós precisamos de um período de sementeira, uma fase de mudas para a produção da Staats. E é sobre isso que eu vou comentar para vocês hoje. Nós da equipe aqui, nós criamos um passo a passo para a produção de mudas. Então, a gente precisa já inicialmente de uma bandeja, seja ela de polietileno, de plástico ou de isopor, isso fica a critério do produtor. Nessa bandeja, a gente vai distribuir, vai preencher ela com substrato, qualquer substrato comercial que facilmente se encontra em agropecuárias e, enfim, no mercado local. Distribuído o substrato, nós vamos começar a alocar as sementes nessa bandeja. Ou seja, para isso, a gente vai precisar fazer pequenos buracos aqui em cada uma das células da bandeja e dentro desses buracos, desde que não seja muito profundo, a gente vai realizar a semeadura. Para isso, nós vamos colocar uma a duas sementes por alvéolo, está aqui no nosso banner. O número de sementes que nós vamos colocar por alvéolo ele é variável devido ao poder de germinação das sementes. Se vocês tiverem uma semente de boa qualidade, a gente pode colocar uma semente por alvéolo, se não, colocar duas. Se as duas sementes emergirem, a gente pode substituir essa plântula que veio a mais em alguma célula que não germinou nenhuma. Alocadas as sementes, a gente vai preencher, vai colocar uma fina camada de substrato em cima dessa bandeja, de preferência pulverizar, assim, peneirar um substrato, para que essa semeadura não fique muito profunda. É importante a gente saber que o substrato ele é seco e nós precisamos irrigar essa bandeja, manter a umidade desse substrato para proporcionar uma boa germinação e emergência. Feito isso, a gente precisa manter essas bandejas no escuro. Aqui o seu Milton Causo, ele empilha uma bandeja em cima da outra e mantém dentro de um galpão, mas isso pode ser feito numa varanda, enfim, um local que não tenha incidência solar direta nessas bandejas. Ou também a outra possibilidade é a gente, como dá para perceber, dá para ver aqui no banner, a gente pode colocar um plástico preto ao redor dessa bandeja para que ela fique livre do contato de luz solar. Importante a gente ressaltar que o plástico preto ele não pode ficar exposto ao sol, porque isso causa um aquecimento nessas sementes e pode acabar matando essa semente. Esse período de escuro, que a gente chama, ele vai até o momento que as plantas começam a emergir, que visivelmente, acima do substrato, já é possível notar as plantas. Por exemplo, a Regina tem aqui para nos auxiliar uma bandeja onde nós já temos plântulas estabelecidas, né? Aqui nós podemos perceber algumas falhas, né, de semente que não emergiu. Esse momento aqui, até um pouquinho antes, a gente pode retirar elas do escuro
E esse período ele dura em torno de 2, 3, 4 dias. Ele é variável de acordo com o local onde a gente está cultivando, está fazendo essa semeadura, e o período do ano, a época de cultivo que a gente está fazendo. Pode ser um pouquinho mais lento, um pouco mais rápido. Feito isso, esses 3 a 4 dias, a gente vai acomodar as bandejas em um local sombreado, uma estufa, um telado, enfim, onde geralmente se acomoda as mudas. E ali elas vão ficar recebendo irrigação necessária até o momento do transplante. Qual é o momento do transplante? O momento do transplante é quando nós temos de 8 a 12 folhas já expandidas nessa muda, e nós temos visivelmente um torrão bem formado. Nós temos um sistema radicular bem estabelecido e não teremos problemas na adaptação, na aclimatação dessas mudas no momento do transplante. Então, nós transplantamos elas e nós não vamos ter perdas. A gente não vai ter perda no estande de plantas da Statis. Então, de minha parte, era isso. Agora eu vou passar a palavra para a Regina, que ela vai dar sequência na explicação do desenvolvimento da cultura da Statis. Certo, obrigada, Paola. Obrigada a todos que estão presentes e nos assistindo online. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre qual que é a época recomendada para o cultivo da Statice. Então, a Statice é uma espécie de flor originária da região do Mediterrâneo que responde principalmente a 2 fatores, que é a vernalização e o fotoperíodo. O que são isso? O que é a vernalização e o fotoperíodo? A vernalização é um período que as plantas de Statice precisam ficar expostas recebendo frio e, posteriormente, elas precisam ser expostas a dias longos, com o fotoperíodo longo. Então, isso vai acontecer quando aqui na região sul do Brasil? Com a entrada da primavera. Como aqui na região sul do Brasil o nosso clima é subtropical, a época recomendada é de maio a agosto, que é quando as plantas vão pegar o frio do inverno naturalmente. Então, um exemplo bem prático que a gente pode dar para vocês aqui são essas plantas que estão aqui no canteiro. Elas foram transplantadas em 2 de julho. Então, elas passaram todo o mês de julho e o mês de agosto colocando bastante folha aqui no bacheiro, né? Então, essas folhas que vão alimentar a planta para ela produzir bastante haste de tamanho e de qualidade. Então, elas ficaram todo o mês de julho, agosto, recebendo frio. E em setembro, com a entrada da primavera, quando os dias começaram a ficar mais longos e a temperatura começou a aumentar, as plantas começaram a florescer. Então, o Socausa já vem desde setembro realizando a sua colheita. E essa é uma condição que acontece aqui na região sul do Brasil, devido ao nosso clima. Em outras regiões do país, como no clima tropical, isso não vai acontecer como acontece aqui. Por quê? Só vai acontecer em locais onde a altitude é muito alta e a temperatura mínima noturna chega a 10 graus. Né? Se não tiver essa condição, a Statice não vai florescer em outras regiões. Então, ela tem que ter essa temperatura mínima. Mas isso em outros locais ainda precisa ser melhor estudado. Para entender um pouquinho melhor como funciona essa questão das épocas, né? Nós vamos passar aqui para a nossa parcela demonstrativa. Então, eu vou convidar o Ramon e os nossos convidados aqui para me acompanhar. Cuidado com o fio no passar aqui. Isso. Então, aqui nós temos a última época recomendada, o último mês recomendado para nossa região, que é o mês de agosto, né? Então, aqui veio para o campo no dia 1º de agosto. Dá para ver como as plantas aqui estão bonitas, com bastante folhas, né? Com hastes ainda bem grandes e vigorosas. Então, elas produzem bem. Aqui durante o mês de agosto, né? Elas receberam o frio que elas precisavam e também o comprimento do dia. Aí vamos passando aqui, Ramon, comigo, que eu vou mostrar as outras épocas. A outra época que nós fizemos o transplante foi a época de setembro. Então, aqui foi transplantado no dia 13 de setembro.
E aqui nós podemos ver bem a diferença já de épocas de um mês para o outro. Por quê? Olha aqui em agosto como elas estão grandes, com hastes mais compridas, né? Aqui em setembro, ela já tem um pouco menos de folhas e as hastes estão menorzinhas. Então aqui ó, elas já estão começando a abrir as flores, mas bem menores em relação aos outros meses. Então aqui a gente pode ver, né, também bem clara a diferença, além da diferença de épocas, a diferença de uma cultivar para outra, né? Então aqui é uma cultivar da cor amarela chamada Yellow e aqui a cultivar chamada Purple. Então, entre cultivares também, a gente já pode ver bem a diferença de época e de uma cultivar para outra. E a última época que nós trouxemos aqui para o campo foi a época de outubro, que ela foi transplantada no dia 9 de outubro. Então, aqui dá para ver mais ainda essa diferença entre épocas. Se nós olharmos bem de pertinho aqui, dá para ver como as plantas estão pequenas e elas já estão emitindo a haste de flor, né? Aí vocês me perguntam, Regina, mas tu acabou de falar que elas precisam de frio para florescer. Como que essa de outubro já está vindo haste? Aí eu vou responder para vocês assim. Vamos voltar lá no início na apresentação da Paola, que a Paola falou o quê? Que a produção de mudas, ela demora de 30 a 60 dias. Então, essas mudas aqui, elas começaram a ser produzidas lá em agosto. Então, ainda lá atrás, elas pegaram o frio que elas precisavam e como elas vieram para o campo e o fotoperíodo já estava longo, já estava indutivo, elas imediatamente começaram a emitir a haste floral. E com as flores com as plantas bem pequenininhas. Então, como ela tem pouca área foliar, né, pouca folha, essas hastes aqui, elas não vão dar bonitas que nem dá até a época de julho e agosto, no período recomendado. E a partir de agora, então, nos plantios de novembro, dezembro, elas não irão produzir, porque elas não vão pegar aqui na região sul o frio que elas precisam para florescer. Então, agora que nós já aprendemos como que é a época recomendada para nós aqui, eu vou vir aqui passar para minha colega Luana, que ela vai ensinar para vocês como realizar a colheita da Statice. Obrigada, Regina. Bom dia a todos que estão presentes aqui e online também. Então, nós vamos passar para a parte mais esperada, né, que é a parte da colheita. Bom, a Statice, a planta, ela produz várias hastes, como vocês podem ver aqui. E as primeiras que forem emitidas vão ficar prontas primeiro. Bom, vou mostrar para vocês aqui, então, Regina, tu me apoia, uma haste que já está pronta para colher. Essa colheita ela é feita bem lá na base da planta, para se ter maior comprimento, né, da haste, ficando melhor para arrumar os arranjos. E ela está pronta quando 90 a 100% das flores estiverem abertas, tá? Então aqui dá para perceber que estão praticamente todas elas abertas. Bom, esse então é o ponto. A partir do momento que elas vão ficando prontas, já pode ir colhendo. Que a colheita estimula a planta a produzir mais hastes ainda. Então ela produz hastes num período prolongado, tá? Cerca de 2 até 3 meses ela continua emitindo as hastes. E elas podem ser então comercializadas in natura, assim, né, como nós colhemos, ou já secas, né, que ela tem um período prolongado pós-colheita, certo? Então aqui o nosso produtor, o Sr. Milton, vai fazer uma demonstração para vocês de como que ele faz a colheita das Statices. Pode. A colheita é feita o seguinte, aqui tem, por exemplo, aqui tem variedades, né? São 5 variedades. Aí se a pessoa prefere uma cor só, a gente colhe só uma, por exemplo, só. Aí tem o branco, o amarelo, o cor-de-rosa e esses dois azuis aqui. De preferencial, eu costumo vender sortida, que as pessoas gostam mais de sortida, mas sempre tem gente que pede cor separada. Então se for a sortida, eu aqui já colhi as outras, aqui no caso já estão aqui, ó, a branca, a cor-de-rosa e a amarela. Aí a gente complementa o maço assim, ó. Faz uma
redor do maço aqui, ó. Isso aqui, ó. Sempre a gente tem que girar e rodar assim para ficar um... Ó, aí fica um maço colorido. Aí no caso isso aqui, a gente só pega aqui, ó. Mantém a medida certa. Sempre quando for colher, nunca pegar o maço, nunca pegar as flores muito em cima, assim, ó. Ó, tem gente que colhe e vai segurar apertado aqui, ó. Nunca pegue aqui, ó. Porque você não vai saber, não vai dar, por exemplo, ó, sempre já tá embaixo, quanto mais assim, ó, uns 15 centímetros acima do... Ele vai, a pessoa abre aqui, ó, fica bonito assim, ó. E essa é a preferência do consumidor aqui, né, Causo? Esse aqui não dá muita diferença. Tanto faz colocar esse aqui, só que esse aqui é o mais, ele é mais roxo, ainda mais realça no maço, ó. Ali, ó. Esse aqui já é o maço, tá pronto, ó. E sempre isso aí, ó. Aí eu vou colher um maço agora só dessa lilás aí pra mostrar como é que fica também. Certo. Ó, e o segundo maço pronto. Vamos colher mais aqui que tá mais...